Hoje o programa Diálogo Sem Fronteira recebe o professor José Alves, do Departamento de História da Unicamp. Seja bem-vindo, professor. Obrigado, Pedro. O professor José Alves ele tem uma trajetória em comum, porque transitou de filosofia para a história e, ao mesmo tempo, é um grande pesquisador não só de História da América, como também muito dedicado às questões relativas ao ensino fundamental, médio. Então, é uma satisfação particular recebermos o professor hoje, e o tema que nós vamos tratar é justamente sobre a América Latina, que é um continente, um grande mistério. Eu começaria perguntando sobre essa ideia própria de América Latina. O que é a América Latina? O Brasil está incluído? É uma dúvida que acho que todo mundo tem. Não sei se é possível responder, mas gostaria de começar com isso. Bom, Pedro Paulo, é realmente um prazer estar no seu programa. E a América Latina, ela tem realmente uma série de informações, uma série de dados que nós padronizamos, às vezes, por conta de um certo passado comum, um passado histórico comum, uma língua, uma questão da religiosidade, da religião. Ou seja, há uma série de elementos que podem indicar uma certa identidade latino-americana ou algumas identidades latino-americanas. Hoje em dia, no entanto, nós temos que olhar para essa América Latina, que vai do México à Patagônia, e pensar nas variações que tem dentro desse mesmo território, dentro desse continente. Então, o fato de ter uma unidade geográfica e um passado relativamente próximo, né, não implica dizer que a América Latina seja toda ela um único bloco. Uma das dificuldades que os especialistas, os pesquisadores em história da América têm na atualidade é quebrar essa visão de uma homogeneidade existente em todo o continente. Então, a gente entende por que, em várias circunstâncias, em vários momentos, tentou-se criar essa representação ou descrever a América Latina dessa maneira. O Brasil inclui-se quando convém e às vezes não. Claro que a questão da língua talvez seja, e a diferenciação do processo histórico seja a maior característica que permite aí dizer que muitas vezes o Brasil tem estado de costas para a América Latina. Hoje, por conta de vários processos de integração, Mercosul, isso tem mudado bastante, até mesmo porque a relevância do país, do ponto de vista da geopolítica, tem a ver com o bloco regional que se forma. Então, acho que temos que pensar que existem muitas Américas Latinas, existem muitos universos, o indígena, o traço da urbanização, né? Ou seja, que continente tem tantas cidades tão gigantescas quanto a América Latina. Então, você tem os problemas sociais que se perpetuam, né, que tem uma dificuldade parecem insolúveis em várias circunstâncias, além das demandas políticas que aqui e acolá parecem ocorrer sempre quase como uma força atávica, mas para o historiador, evidentemente, não existe essa questão atávica e também tem uma certa generalização naqueles que fazem a leitura sobre esses processos políticos, como os populismos, a ditadura e vários outros momentos que nós temos experimentado aí. Acho que a primeira questão que você mencionou aí, a diferença entre o Brasil que fala português e os outros países que falam espanhol, foi uma barreira histórica, né, secular, de alguma maneira também continua impedindo, principalmente o lado deles nos entenderem, né, o português. Mas no momento em que o Brasil tem essa projeção geoestratégica e econômica, no mundo e em particular aqui na América Latina, como é que você vê essa questão do poder de atração do Brasil, tendo em vista inclusive essa barreira linguística, quer dizer, como superar esses entraves? Porque o tema do Mercosul, né, acho que estamos comemorando aí 20 anos de Mercosul, quer dizer, que é um processo de integração importantíssimo para aliviar as tensões entre Brasil e Argentina. Mas o quanto você acha que isso avançou? Quais são os desafios? Eu acho que avançou muito. Se você pensar em um período se nós fizermos um olhar um pouco mais retrospectivo no 19, né, porque o Brasil cria uma fama de que ele tem uma política externa imparcial, e não, ele interferiu muito na política externa dos seus vizinhos, sobretudo no século 19. E tem uma série de desconfianças por parte dos vizinhos em relação ao Brasil, por conta do território, por conta das riquezas e por tudo que nós podemos, não só no futebol, mas por todas as outras questões que poderiam ser levantadas aqui.
Então, nos últimos 20 anos, eu acho que a diminuição da tensão entre esses países fez avançar o Mercosul, fez avançar os blocos, os processos de integração, não apenas com o Mercosul, mas hoje até mesmo falar de uma América do Sul como um todo. É interessante pensar que nós temos economias que muitas vezes elas são concorrentes, elas não são complementares. Então, a dificuldade de você trabalhar esse processo de integração passa também por esses pontos. Muitas vezes aqui lemos pela imprensa ou vemos manifestações dos empresários como que o bloco ou o Mercosul muitas vezes foi deficitário para o Brasil. Na hora que ele é favorável, às vezes as leituras, as pessoas não insistem em trazer esse dado à tona. Mas o Brasil, principalmente por seu processo político interno, eu diria, tem sido uma fonte de estabilidade ou tem sido comparado pelos vizinhos como um país mais institucionalizado. É muito curioso essa percepção, essa mudança de percepção, sobretudo dos argentinos em relação a nós. Né? A Beatriz Sarlo chega a comentar que quando os argentinos assinaram o Tratado do Mercosul, a maioria dos argentinos, o público argentino ainda imaginava que estava fazendo um acordo com um país mais pobre, grande, mas ainda com um país que não seria ou que não teria uma condição de sobrepor-se a eles dentro do imaginário ou da liderança regional na América do Sul. Então, acho que essas desconfianças elas foram se diminuindo pelo próprio processo. Eu acho que o Brasil também, em nenhum momento, exerceu uma força tão para incomodar, ou seja, as maneiras como a diplomacia, como as políticas, como as pressões foram solucionadas, me parece bastante adequadas para um processo bastante recente de 20 anos. Então aí eu ia fazer uma pergunta, digamos assim, também desse passado recente, porque o Mercosul, então, você nos pintou muito bem um quadro de exitoso no geral, né, muito positivo. Agora, ao mesmo tempo, saindo desse foco Brasil-Argentina e deslocando para o resto do continente americano e latino-americano em particular, nesses mesmos últimos 20 anos, surgiram outras clivagens. Quer dizer, então você tem países que vão mais para a economia de mercado, que se integram no Pacífico, aí você tem então Chile, Colômbia, os países mais andinos e principalmente aqueles com Bolívia e mesmo a Venezuela, que já tem uma política mais estatal. Então, aí, como é que você vê nesse outro lado, o lado das divergências, dos blocos que se formam e como o Brasil consegue se mexer nesse meio? Eu acho que esse é um ponto fundamental para nós quebrarmos um pouco mesmo essa visão de uma América Latina unida, o sentimento do pan-americanismo que foi bandeira desde Bolívar e é recuperado de tempos em tempos, no momento em que vivia-se as ditaduras militares aqui no Cone Sul